Prelúdio. Introdução à série. Iniciamos essa série em 32 partes, com uma introdução geral, tendo como propósito principal ampliar a apreciação e compreensão por parte dos estudantes da obra extraordinária que é um curso em milagres, e especificamente do texto. Após algum tempo de envolvimento com o curso, há uma tendência dos estudantes perderem de vista o que realmente estão estudando. Assim, nessa introdução, espero oferecer uma apreciação não apenas da magnitude do curso, como sistema de pensamento, mas também como obra de arte, a forma e o conteúdo de um curso em milagres. Esse prelúdio à série está dividido em duas partes. A primeira dedica-se à forma, ou ao estilo, ou seja, à maneira como o texto é escrito. A segunda enfoca o conteúdo, aquilo que o curso realmente ensina. Como veremos nessa discussão e ao longo de toda a série, a distinção entre forma e conteúdo é um dos temas centrais de um curso em milagres. A forma refere-se a tudo que é externo, aquilo que podemos observar no mundo dos corpos, enquanto o conteúdo é interno, o pensamento da mente ou o significado por trás da forma. Outro objetivo é mostrar como o próprio curso representa uma integração perfeita entre forma e conteúdo. Em outras palavras, a maneira como o texto é escrito torna-se parte integrante do que ele está nos ensinando, a tal ponto que é quase impossível perceber onde um termina e o outro começa. Ainda assim, separar os dois é o que proponho fazer nesse prelúdio, começando pela forma de um curso em milagres. Um curso em milagres. Forma, estilo literário. Gostaria de começar abordando o texto sob uma perspectiva literária e discutir alguns dos estilos que Jesus utiliza para expressar sua mensagem. Em seguida, tratarei dos aspectos musicais ou sinfônicos da redação do texto. Compreender a natureza musical da escrita do texto pode ampliar significativamente a compreensão de sua mensagem, nosso objetivo final. Do ponto de vista literário, um dos obstáculos mais comuns enfrentados pelos estudantes é a maneira como o curso em milagres está escrito. Especificamente o fato de que ele é escrito em diversos níveis. Dito isso, também afirmo que a dificuldade apresentada por esse tipo de escrita é, em última instância, um disfarce para o verdadeiro problema que os estudantes têm com o curso. Não é como ele é escrito, mas o que ele diz. Ainda assim, é verdade que a forma como o curso apresenta seus ensinamentos pode representar um entrave, pelo menos para o estudante iniciante. 2 níveis de discurso. Quando comecei a ensinar um curso em milagres, em meados da década de 1970, um dos pontos que enfatizei foi a existência de diferentes níveis nos quais o curso e especificamente o texto está escrito. Nesses primeiros anos, eu costumava falar sobre o que chamei de nível 1 e nível 2. O nível 1 é a dimensão metafísica, que ensina que o universo físico é uma ilusão, que não é real. E que, portanto, nós nem sequer estamos aqui. Mais ainda, Deus, que nos criou, não tem conhecimento de nossos eus, entre aspas, individuais. Pois, como se pode conhecer aquilo que não é real? Costumo dizer nesse contexto que, dado o fato de que
acreditamos firmemente estar aqui, essa não é uma forma prática de tentar compreender e viver de acordo com os princípios do curso. É profundamente desconcertante, especialmente no início, ser informado como um curso em milagres nos diz, implícita e explicitamente ao longo de toda a obra, que Deus está alheio a esse mundo e a nossa participação nele. Portanto, há um nível 2, que constitui o lado mais prático do curso e trata da distinção não entre a verdade e a ilusão, mas entre a forma correta de perceber a ilusão. Entre parênteses, o perdão representado pela mentalidade correta do Espírito Santo e a forma equivocada, a culpa e julgamento representada pela mentalidade errada do ego. É comum que os estudantes sintam frustração porque esses dois níveis nunca são identificados como tais no curso. A propósito, nos capítulos 1 e 2, Jesus refere-se a diferentes níveis, mas ele está falando dos níveis da mente e do corpo, não dos que menciono aqui. Além de não serem identificados explicitamente, esses dois níveis alternam-se constantemente ao longo do texto, às vezes até na mesma frase. Contudo, existe um método por trás dessa loucura estilística, pois é possível reconhecer que esses diferentes níveis representam diferentes aspectos de nossa jornada espiritual. O próprio Curso em Milagres nos oferece uma imagem útil em que Jesus descreve nosso processo espiritual como análogo a subir uma escada. Um dos usos mais proeminentes dessa analogia aparece na primeira parte de O Cântico da Oração. O panfleto que Ellen Schuckman recebeu após a conclusão do curso. O degrau inferior da escada reflete a identificação com o eu físico e psicológico, o corpo no mundo material. O degrau superior representa o fim da jornada, a aceitação da expiação para nós mesmos e a conquista do mundo real. Ao alcançar esse estado, a escada desaparece e nos encontramos novamente no céu, que, na verdade, jamais deixamos. O que torna o Curso em Milagres tão impressionante como sistema espiritual é que há algo nele para todos os estudantes, independentemente do grau em que se encontrem. Seus diferentes níveis de escrita refletem essas distintas etapas de nossa jornada de volta ao lar, como veremos nas ilustrações específicas a seguir. Deus. Deus é mencionado em um curso em milagres de formas múltiplas. Para aqueles que estão no degrau mais baixo da escada, ele é uma pessoa, de fato, um pai. Os adjetivos usados para descrevê-lo são aqueles que todos gostaríamos de associar ao nosso próprio pai. Amoroso, bondoso, misericordioso, compassivo, consolador, perdoador. Alguém que está sempre presente para ajudar, suprir as nossas necessidades, etc. Por outro lado, à medida que subimos a escada, encontramos muitas passagens que deixam claro que Deus nem sequer sabe da nossa existência. Ele não é uma pessoa. Não faz parte do nosso mundo dualista de sujeito e objeto. Mesmo um dos termos mais importantes que o curso utiliza para designar Deus, Criador,
é parte dessa experiência dualista. No céu, onde há amor perfeito e totalidade, não pode haver distinção entre Criador e criado. Existe apenas a unidade viva, da qual falaremos na segunda parte dessa introdução. Mais uma vez, as diversas maneiras pelas quais Deus é descrito no curso refletem nossas experiências em diferentes degraus da escada espiritual. Antes de prosseguir, permita-me esclarecer o que quero dizer com elementos dualistas em um curso em milagres. São os aspectos que se referem aos degraus inferiores. Deus como pessoa e o Espírito Santo ou Jesus realizando ações por nós no mundo. Já os aspectos do curso que se relacionam com os degraus superiores da escada são aqueles que tratam da natureza mais abstrata e não específica da realidade, bem como da relação não específica do Espírito Santo ou de Jesus conosco, enquanto pensamentos na mente dividida. Isso também será abordado com mais profundidade na segunda parte dessa introdução. Orações a Deus. Algumas passagens de um curso em milagres afirmam que Deus ouve nossas orações. De fato, que se lhe pedimos ajuda, Ele nos responderá. Também somos ensinados no curso, e esse é seu ensinamento predominante, que Deus não ouve orações de forma alguma, e que Ele não compreende palavras, pois elas foram criadas para mantê-lo separado de nós. Ainda assim, a parte 2 do livro de exercícios consiste em uma bela oração após a outra, que devemos dirigir a Deus. No entanto, essas orações não são de fato para Ele, mas têm a intenção de expressar um sistema de pensamento corretivo ou alternativo. Um sistema que vê Deus como um Pai amoroso e não como um Deus punitivo. O milagre. Diversas afirmações no capítulo 1 parecem sugerir que o milagre é algo que fazemos, um comportamento, o que está certamente em consonância com a noção tradicional. Por exemplo, os milagres descritos na Bíblia, como a abertura do Mar Vermelho ou as curas realizadas por Jesus, são fenômenos externos ou comportamentais. Parte do capítulo 1 trata especificamente disso, e veremos outros exemplos ao longo do texto. No entanto, a ênfase predominante do curso em milagres é que os milagres são pensamentos, não tendo nada a ver com o corpo ou com o comportamento, sendo correções mentais para os pensamentos distorcidos do ego. Esse método, na loucura, entre aspas, literária de Jesus, falar em diferentes níveis, é algo que encontraremos repetidamente. Ele nos encontra onde acreditamos estar. Jesus. Jesus é apresentado de maneiras diferentes. Ele é relatado como se fosse uma pessoa específica em nossa mente, profundamente envolvido em nossas vidas. Mas também somos ensinados que ele não é uma pessoa de fato, sendo apenas uma ilusão. A maneira mais precisa de compreendê-lo seria como o símbolo do amor na mente, e não a figura bíblica conforme ensinada pelo cristianismo.
o Espírito Santo. Outra fonte potencial de confusão, abordada especificamente em O Cântico da Oração, é o fato de que o papel do Espírito Santo é descrito em certos trechos como sendo o de resolver todos os problemas, resolver todas as perguntas e suprir todas as necessidades. No entanto, em outros trechos, Jesus nos diz que há apenas um problema e, portanto, uma única resposta e uma única necessidade. Somos ensinados de que nossos problemas e necessidades não têm absolutamente nada a ver com esse mundo, pois o nosso único problema é a crença na separação. E a resposta é a expiação realizada pelo Espírito Santo. Significado das palavras. Também pode causar confusão o fato de que muitas palavras são usadas em um curso em milagres de forma diferente do uso comum no discurso cotidiano. Um dos exemplos mais significativos é a palavra expiação, que em nossa herança judaico-cristã representa algum elemento de sofrimento ou sacrifício, como pagamento a Deus por aquilo que acreditamos ter feito contra Ele. No curso, contudo, a expiação denota exatamente o oposto. A seção expiação sem sacrifício explica que a expiação é a correção de Deus por meio do Espírito Santo, que nada nos exige além da aceitação da verdade de que a separação jamais ocorreu. Nada precisa ser expiado. O termo Filho de Deus, onipresente no texto, é outro exemplo significativo. Nossa resposta imediata é pensar em Jesus, o Filho de Deus da tradição de 2000 anos. Um curso em milagres corrige essa percepção, ensinando que todos nós somos filhos de Deus e que o milagre é apenas um membro dessa filiação. Outras palavras e expressões também recebem novos significados: Cristo, perdão, pecado e razão. Diante disso, é importante que os estudantes do curso reconsiderem os significados das palavras conforme usados no texto, utilizando sua própria compreensão como pano de fundo para que ocorra a correção. Poesia. Verso branco. Outro aspecto importante da linguagem do curso é que grande parte dele é escrita poeticamente. Após os 4 ou 5 primeiros capítulos, algo que discutiremos mais adiante, ao começarmos o capítulo 1, percebemos uma mudança notável na escrita. Esses capítulos iniciais são redigidos de forma relativamente hesitante, com ideias que nem sempre são expressas com clareza e cuja forma literária não é especialmente bela. A escrita começa a se elevar em qualidade por volta do capítulo 5, crescendo gradualmente até alcançar seu auge poético próximo ao fim. Da metade do texto em diante, até sua conclusão, uma grande parte da escrita está em verso branco, mais especificamente no pentâmetro iâmbico, a mesma forma usada na poesia de Shakespeare. O verso branco é uma poesia com métrica, porém sem rimas, e o pentâmetro iâmbico consiste em 5 métricas, ou segmentos por linha, cada qual com o ritmo de um iam breve, longo, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu,
Esse belo estilo poético torna-se cada vez mais presente nos capítulos posteriores, sendo os 2 últimos capítulos inteiramente compostos em verso branco. Jogos de palavras. O curso utiliza jogos de palavras de maneira magistral, o que intensifica o poder de sua mensagem. Um exemplo é a palavra question, perguntar, duvidar, usada em alguns trechos tanto no sentido interrogativo, alguém faz uma pergunta e recebe uma resposta, quanto no sentido de dúvida, eu questiono o que você me diz. Há uma sutil interação entre esses 2 sentidos, como nesse trecho representativo, entre aspas. Deus acendeu tua mente por si mesmo e a mantém acesa com sua luz, porque sua luz é o que tua mente é. Isso está totalmente além de qualquer dúvida. E quando tu questionas isso, és respondido. A resposta simplesmente desfaz a pergunta ao estabelecer o fato de que questionar a realidade é questionar sem sentido. Por isso o Espírito Santo nunca questiona. Sua única função é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. Os únicos certos estão perfeitamente calmos, pois não estão em dúvida. Eles não fazem perguntas, pois nada questionável entra em suas mentes. Isso os mantém em perfeita serenidade, pois é isso que compartilham, sabendo quem são. Fecha aspas. Compare com esse uso da palavra diferente, entre aspas. Apenas o diferente pode atacar. Então concluís que, porque podes atacar, tu e teu irmão devem ser diferentes. No entanto, o Espírito Santo explica isso de modo diferente. Finalmente, observe o uso poético da palavra luz, no seguinte trecho inserido em uma discussão sobre trevas e luz, entre aspas. Viajarás leve e com a leveza farás tua jornada. Aqui encontramos a justaposição da ideia de passagem das trevas para a luz, com a leveza alcançada ao abandonar o pesado fardo da culpa e do medo. Aliteração. O curso também faz uso de aliterações notáveis, como nessas expressões memoráveis. A selvagem busca do medo pelo pecado. E os efeitos da transição para o relacionamento santo, um processo que pode parecer, entre aspas, perturbador, desconexo e até bastante desconcertante, fecha aspas. Outra forma importante do curso em milagres é sua estrutura quase musical, baseada em parte no que Richard Wagner chamou de Leitmotiv, uma palavra alemã que significa motivo condutor. Wagner não inventou o conceito, mas o aperfeiçoou de maneira brilhante, de um modo que jamais havia sido feito. E talvez nunca mais tenha sido igualado. Ele associava determinados temas musicais a personagens ou emoções. Em suas obras mais antigas, esses motivos ou melodias eram mais concretos e faziam referência a personagens ou objetos específicos, como um cisne ou uma espada. Em suas obras posteriores, no entanto, os temas tornaram-se mais sutis e abstratos, tanto musicalmente quanto em sua aplicação sofisticada aos estados psicológicos dos personagens.
Em Persifal, sua última obra, havia motivos para a fé. Em Tristão e Isolda, provavelmente sua maior obra, motivos para o anseio e para a morte. Essas repetições musicais geralmente passavam por sutis variações em harmonia, ritmo e intervalos, espelhando as mudanças geralmente internas no drama. Essa mesma forma é encontrada em Um Curso em Milagres. Um exemplo, wrest, arrancar a força, é uma palavra forte e usada muito raramente no curso, mas quando aparece, tem um efeito poderoso. Arrancar algo dos outros sugere hostilidade. Uma das sessões importantes sobre relacionamentos especiais, a escolha pela completude, fala sobre dotar nosso pequeno eu com o poder que arrancamos da verdade, roubando e tornando-o nosso. Capítulo 23 é ainda mais forte e dramático ao descrever a dinâmica de tomar a especialidade de outro e investir esse tesouro em nós mesmos. O tesouro que arrancamos com justa ira. Aqui não apenas vemos a recorrência do verbo wrested, mas também sua presença numa expressão de aliteração admirável. É claro que essas formas não são essenciais para a compreensão ou aplicação do Curso em Milagres, mas podem ajudar os estudantes a valorizar o curso como uma extraordinária obra de arte, além de um poderoso ensinamento espiritual. Observar esses aspectos musicais, como mencionei no início, revela o poder real da escrita do curso. Impressionante, não só do ponto de vista estético, mas como parte integrante do processo de aprendizagem de suas lições. Isso foi algo que me tocou profundamente quando comecei a ler Um Curso em Milagres. A música foi parte importante da minha jornada espiritual e continua sendo um grande amor, o que me permitiu valorizar ainda mais essa obra-prima espiritual e literária. À medida que relia o texto repetidamente, comecei a perceber a engenhosidade de sua escrita. O que me veio à mente de imediato e nos traz de volta ao tema musical foi Dr. Faustus, de Thomas Mann. Esse eminente escritor alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, começou a escrever essa releitura moderna da lenda de Fausto no final da década de 1930. Adoeceu gravemente durante o processo e só a concluiu em 1947, ao final da Segunda Guerra Mundial. A obra narra a vida de um brilhante compositor, Adrian Leverkühn, e um dos aspectos mais marcantes do romance que me ajudou a apreciar o estilo do curso é que ele é escrito em 3 níveis. O do compositor, cuja vida vai de 1885 a 1940, com seus últimos 10 anos marcados por crescente loucura como Nietzsche. O do narrador, Serenus Zeiblon, amigo íntimo de infância de Adrian, que descreve a história entre 1943 e 45, durante o auge da guerra, e o próprio Mann, que redigiu a obra durante e após o conflito. Há ainda um 4º nível implícito, o do leitor. Esses níveis se entrelaçam e tornam-se especialmente importantes porque a história de Adrian não é apenas a de um grande compositor e sua deteriorização mental, mas uma parábola sobre a ascensão e queda da Alemanha nazista, da tomada do poder à loucura maníaca. Mann foi um crítico veemente do fascismo e do nazismo. Já no fim dos anos 20, escreveu o conto Mário e o Mágico, que antecipava sua ascensão. Um dos primeiros intelectuais não-judeus da Alemanha a perceber o perigo de Hitler, deixou o país em 1933
e acabou emigrando para os Estados Unidos. Repetindo, Dr. Faustus é uma parábola do destino da Alemanha, refletido no gênio musical que enlouquece. Seu sucesso e colapso ocorrendo em paralelo à história da Alemanha moderna. Mann, o grande admirador de Wagner, usou leitmotiv com perfeição, com frases que retornam de formas diferentes, intensificando o poder e o drama de sua parábola do século XX. O capítulo central do livro, o encontro entre Adrian e o diabo, foi descrito de tal forma que o leitor jamais tem certeza se a loucura começou numa noite em um bordel, como se supõe ter acontecido com Nietzsche, que teria contraído sífilis na juventude, ou se foi de fato uma confrontação real com o diabo. Essa ambiguidade aumenta o impacto da cena e mais tarde me ajudou a perceber um paralelo com a escrita de Um Curso em Milagres, onde muitos trechos podem ser interpretados de uma, duas ou três maneiras, e de fato, geralmente, é melhor compreendê-los em todas elas. Descobri também que esse capítulo culminante de Dr. Faustus, que ocorre mais ou menos no meio do livro, é descrito em uma forma de sonata, a estrutura básica de muitas obras musicais, com exposição do tema, desenvolvimento e recapitulação. Nunca realizei uma análise formal assim com o Curso em Milagres, mas suspeito que estruturas semelhantes possam ser encontradas em muitas de suas seções e capítulos. O seguinte trecho anônimo descreve a escrita musical de Mann e apresenta um paralelo notável com a estrutura do texto do curso. Tomei a liberdade de substituir Jesus por Mann e texto por Dr. Faustus. Jesus quer explorar os muitos elementos do mito, o nascimento do ego, sua queda e nosso retorno ao lar. O texto é apenas marginalmente linear. Os temas são explorados por técnicas como a montagem e fazem uso de uma estrutura musical. É musical em sua forma, com cada elemento sendo introduzido ao longo do tempo de modo a desenvolver conexões cada vez mais complexas entre esses elementos. E por fim pode ver que o quadro completo com todos os elementos e suas interconexões formam uma declaração central. Todos esses elementos e suas interconexões constituem a totalidade da mensagem e são indispensáveis. Há um trecho paralelo no prefácio de Freud às Conferências Introdutórias à Psicanálise, onde o fundador da psicanálise expõe o caráter sinfônico de suas palestras e textos. As exigências do momento frequentemente tornavam impossível evitar repetições ao tratar de determinado assunto. Ele poderia surgir uma vez, por exemplo, em conexão com a interpretação de sonhos, e depois novamente ao tratar dos problemas da neurose. Além disso, devido à forma como o material foi organizado, alguns tópicos importantes não podiam ser tratados exaustivamente de uma só vez, mas tinham que ser retomados repetidamente e depois deixados de lado, até que surgisse nova oportunidade para aprofundá-los. Assim como o romance de Mann, o texto de Um Curso em Milagres não avança em uma linha lógica tradicional em que uma ideia leva diretamente à outra. Ao invés disso, Jesus desenvolve seus ensinamentos explorando conexões subjacentes entre as ideias e não sua causalidade linear. Essa é a estrutura musical do texto. Ele retorna a certas imagens
e eventos, não apenas por motivos temáticos, mas também pelo efeito estético da justa posição. Ao escrever meu glossário índice há mais de 20 anos, incluí um trecho que, ao relê-lo agora, encaixa-se de forma impressionante com o que foi dito acima sobre a escrita de Mann. Eis o que escrevi na época, que também expressa a natureza não linear e musical de um curso em milagres. Diferente da maioria dos sistemas de pensamento, um curso em milagres não progride de maneira verdadeiramente linear, com estrutura teórica construída sobre ideias cada vez mais complexas. Em vez disso, seu desenvolvimento é mais circular, com seus temas sendo tratados de forma sinfônica. Introduzidos, deixados de lado, reintroduzidos e desenvolvidos. Isso resulta numa matriz interligada, em que cada parte é integral e essencial ao todo, e contém implicitamente esse todo em si mesma. Essa estrutura estabelece um processo de aprendizagem, em vez de apenas expor um sistema teórico. O processo se assemelha à subida de uma escada em espiral. O leitor é conduzido num padrão circular, cada revolução levando-o a mais alto até o topo da espiral que se abre para Deus. Assim, o mesmo material retorna constantemente, tanto dentro do curso, enquanto sistema de pensamento, quanto nas oportunidades de aprendizado em nossas vidas pessoais. Cada volta, por assim dizer, nos conduz mais próximos ao nosso objetivo espiritual. Os 2 últimos parágrafos do primeiro capítulo do texto enfatizam especialmente esse impacto cumulativo do processo de aprendizado do curso. Por meio de estudo atento do texto, juntamente com a prática diária proporcionada pelo livro de exercícios, o estudante é gradualmente preparado para experiências mais profundas de Deus, que são o objetivo final de um curso em milagres. O domínio intelectual de seu sistema de pensamento não será suficiente para provocar a transformação perceptual e experiencial que o curso busca. Outra obra que me veio à mente trabalhar com o curso, especificamente com o texto, foi talvez a mais conhecida das obras-primas da música clássica, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Em nenhum outro lugar do universo musical encontramos uma peça que se desenvolve tão organicamente a partir de suas primeiras notas. A relevância de Beethoven nesse contexto reside em sua capacidade de desenvolver um tema, processo que refletia seu próprio crescimento interior e que permitia aos ouvintes identificarem-se com esse mesmo processo em si mesmos. Suas maiores obras representam esse fluxo orgânico, de modo que ao escutar uma grande obra de Beethoven, não se ouve apenas música, mas se está diante da própria vida. A Quinta Sinfonia começa com um motivo de 4 notas, 3 delas repetidas, 3 sóis e um mi bemol. Em si, esse tema em dó menor parece trivial, e, no entanto, o que Beethoven faz com ele é absolutamente extraordinário. A sinfonia se desenvolve organicamente a partir desse motivo inicial, podendo ser vista como um reflexo do processo espiritual de Beethoven até aquele momento de sua vida. Assim como um curso em milagres, a Quinta Sinfonia é uma experiência avassaladora para quem realmente a escuta. Beethoven era um homem com uma missão. Ele dizia ser como Baco, o deus grego do vinho, cuja função era extrair o vinho para toda a humanidade. Certamente ele via sua obra como algo maior do que a própria música. E ao ouvir esse titã da composição, especialmente suas obras tardias, é quase impossível não perceber a grandeza de sua visão.
Há uma história maravilhosa contada por Hector Berlioz, um renomado compositor francês do século XIX e grande admirador de seu predecessor alemão. Ele falava de um homem que ficou tão comovido por uma apresentação da Quinta Sinfonia que ao final não conseguia encontrar sua cabeça para colocar o chapéu. Há também outra história sobre o próprio Berlioz assistindo uma sinfonia de Beethoven, embora não esteja claro se era a quinta. No meio da apresentação ele estava soluçando e seu amigo lhe disse: "Você não acha que deveria sair?" Berlioz o agarrou e respondeu com desprezo, como só um francês poderia: "O que te faz pensar que estou aqui para me divertir?" De fato, ninguém desfruta de uma sinfonia de Beethoven ou de qualquer uma de suas grandes obras, assim como ninguém realmente desfruta, entre aspas, do texto de um curso em milagres. Não se trata de uma leitura agradável, pois foi concebida para nos perturbar. E assim como Beethoven mergulhou nas profundezas de sua própria psique e da humanidade, para emergir triunfante no final, somos convidados a seguir Jesus por sua sinfonia até o final glorioso. Outro aspecto da música que torna difícil e desafiador é que, ao contrário da leitura de um livro ou da contemplação de uma pintura, é necessário um intérprete. Poucas pessoas, a maioria músicos profissionais, conseguem realmente ouvir as notas apenas ao olhar para a pintura. A maioria de nós precisa ouvir a obra ser executada. O instrumentista ou maestro torna-se, portanto, extremamente importantes, pois são o mediador entre nós e o gênio do compositor. Mas se o intérprete não está à altura da tarefa, algo se perde. É por isso que, se me permitem uma breve digressão, é tão importante, ao ouvir Beethoven, por exemplo, escolher um maestro cuja alma esteja em sintonia com a do compositor, de modo que se saiba que a música ouvida é a mesma que Beethoven escutava com seu ouvido interior. A Bíblia, de quase todos os maestros modernos, tem sido um ensaio de Wagner chamado Sobre a Regência. É um dos poucos escritos em prosa de Wagner que realmente valem algo. Suas composições musicais extensas são muitas vezes magníficas, mas sua prosa, ele escreveu incansavelmente, era tendenciosa e mordaz, pois não gostava da maioria das pessoas, exceto aquelas que o admiravam ou idolatravam. No entanto, escreveu essa joia de ensaio que se tornou modelo para uma nova escola de regência. Em típica moda wagneriana, ele repreendia os maestros de sua época por apenas regerem as notas, apenas mantendo o tempo. As pessoas estão perdendo o coração da obra, dizia ele, usando a palavra grega melos para descrever esse coração, traduzido aproximadamente como melodia. Wagner falava sobre a alma da música, seu conteúdo, e não apenas as notas, a forma. Um maestro, dizia ele, e falou muito sobre a Quinta Sinfonia, precisa realmente compreender o melos da obra. Quando esse verdadeiro significado da música é compreendido, cada uma das partes se encaixa de forma lógica e natural. O problema com a maioria dos maestros é que, embora executem todas as notas, e muitos fazem brilhantemente, perdem a amplitude da peça, simplesmente conduzem uma passagem após outra, sem conexão orgânica entre elas, e o coração está ausente.
Um dos raros músicos que regia o melos da música foi o maestro alemão Wilhelm Furtwängler, de 1886 a 1954. Um maravilhoso intérprete de Beethoven, aliás, ao ouvir suas apresentações ao vivo. Felizmente, muitas foram gravadas. Estamos diante de uma experiência viva, da unidade orgânica mencionada acima. É como se já não estivéssemos ouvindo música, mas algo que a transcende. As notas se transformam no amor, que é a fonte de toda grande arte, assim como é a fonte de um curso em milagres. Outra maneira de expressar o mesmo ponto é que a maioria dos maestros não se aproxima das grandes obras-primas da música com humildade. É quase como se sentissem que chegaram ao ápice ao dominar a técnica de sua arte e moldar sua orquestra para obedecer perfeitamente a seus comandos. Ainda assim, há uma qualidade estéril em seu trabalho. Isso é exatamente o que não queremos que aconteça com esse curso, seja ao estudá-lo, ensiná-lo ou ambos. Devemos nos aproximar dele com a mesma humildade com que um maestro deveria se aproximar das obras de Beethoven, Mozart ou Bach. Para citar outra modalidade artística, ao nos colocarmos diante de uma escultura de Michelangelo, somos tomados pela percepção de como esse mestre renascentista transcendeu a forma, como em seu magnífico Davi, tão perfeito que transcende o corpo físico. Devemos nos aproximar de um curso em milagres com esse mesmo senso de reverência e humildade, conscientes de que estamos na presença de algo maior do que nós. Uma seção do curso se chama Pequenez versus Magnitude. E precisamos pedir ajuda para passar da pequenez do ego à identificação com a gloriosa magnitude do que somos como Cristo. É claro que podemos nos beneficiar do curso mesmo sem essa atitude, tratando-o apenas como mais um texto, ou caminho entre tantos no cenário espiritual contemporâneo. Mas é quase certo que falharemos em penetrar sua profundidade. O que é particularmente impressionante em um curso em milagres e que remete à Quinta Sinfonia é a forma como começa. Em seu primeiro princípio, não há ordem de dificuldade em milagres. É a semente da qual germina todo o sistema de pensamento do curso. Curiosamente, o curso não começou com a introdução como aparece hoje, mas com Jesus dizendo a Ellen, naquela noite memorável de outubro: esse é um curso em milagres. Por favor, tome notas. A primeira coisa a lembrar sobre milagres é que não há ordem de dificuldade entre eles. Essa foi a nota-chave de toda a transmissão. Compreender verdadeiramente esse primeiro princípio é a chave que abre o sistema de pensamento do curso, não apenas o do ego, mas o de sua desfeita pelo Espírito Santo. Outro benefício de perceber o paralelo entre o curso e a música é que essa ocorre ao longo do tempo. Mencionei o processo nas sinfonias de Beethoven, mas isso vale para qualquer grande música. Contudo, quando nas mãos de um intérprete maduro, maestro, solista ou instrumentista, o tempo é transcendido. O mesmo ocorre
com o curso em milagres. Embora seu estudo e prática se deem no tempo, à medida que aprofundamos nossa compreensão de sua mensagem, tanto intelectual quanto experiencialmente, tocamos o intemporal, o que o curso chama de instante santo. Há passagens no texto, e especificamente no livro de exercícios, que tratam disso, refletindo uma mudança de uma experiência horizontal e linear para uma vertical e não linear. Em certo sentido, vamos além das palavras e da sequência de apresentação para uma experiência do que Jesus está nos conduzindo. E quando temos lampejos disso, muitas vezes o medo surge e retornamos ao mundo cotidiano de tempo, espaço e relacionamentos especiais, até reconhecermos novamente sua esterilidade e voltarmos ao conteúdo subjacente. Nosso trabalho com o curso é de fato um ir e vir entre o Espírito Santo e o ego. Nas sinfonias de Beethoven e em suas obras posteriores, sentimos uma luta. A Quinta Sinfonia, em especial, retrata o grande embate entre as forças da luz e das trevas, com a luz triunfando ao final, razão pela qual é tão popular. Contudo, o que sua música expressa, assim como um curso em milagres, é que não chegamos à luz sem antes atravessar a escuridão que tornamos real. E é nesse processo que consiste nosso desenvolvimento espiritual. Iniciei essa digressão não para falar sobre música ou literatura por si sós, mas para traçar um paralelo com o curso em milagres e especificamente com o texto. Seu melos, a perfeita unidade do amor, está subjacente a cada palavra. E um dos meus objetivos com essa série é ajudar os estudantes a apreciarem não apenas o que o curso diz, mas reconhecer que a forma como ele diz é parte integrante de sua mensagem. O que foi tão importante para mim, muitos anos atrás na música, foi que ela me ofereceu um meio de identificar esse processo espiritual em mim mesmo. Quando encontrei um curso em milagres, ele me forneceu um contexto teórico para essa experiência que de fato espelhava, não de forma verbal, o caminho espiritual retratado no curso. Novamente, é através das palavras apresentadas com tamanha arte que somos conduzidos além delas, como em Shakespeare, Goethe ou Mann. Somos conduzidos além das palavras, além da música, além da forma artística, até o conteúdo de amor que existe do outro lado do véu da arte, verbal e não verbal. Esse é um processo e deve ser feito devagar. Algumas das maiores músicas de Beethoven são marcadas como adagio ou molto adagio, devagar ou muito devagar. O grande violinista Isaac Stern falava da necessidade de ouvir o espaço entre as notas, seja ouvindo música, regendo-a ou executando. Stern não usava a palavra de Wagner, mas apontava para a necessidade de deixar
o melos respirar. À medida que se identifica com qualquer música grandiosa, e para isso, uma atitude desacelerada é essencial. O mesmo é verdadeiro com o curso em milagres. O brilho do curso, tanto como obra de arte, quanto como ensinamento espiritual, não reside nas palavras. Muitos que os estudam e amam dedicam-lhe suas vidas sem ao menos saber o que ele realmente diz. Mas sentem algo em sua presença. Não é necessário ser estudioso da música para apreciar Bach, Mozart ou Beethoven. Basta escutar para saber que há algo diferente ali. Não é preciso ser musicista para ouvir uma performance de Furtwängler, de uma sinfonia de Beethoven e perceber a diferença. O mesmo se dá com o curso em milagres. Há algo único nesse livro, que transcende os adjetivos muitas vezes usados para descrevê-lo. Grande, brilhante, belo, sagrado, etc. O que nos permite tocar sua magnitude é a humildade que diz, entre aspas, há algo aqui muito, muito maior do que eu. E quero crescer até alcançá-lo. Fecha aspas. Ken Wapnick.